Graças a paz, queridos irmãos, um bom dia a cada um de vocês, para quem eu não vi ainda, mas agora posso admirar esses rostos bonitos que estão nessa manhã aqui, e é uma alegria nessa manhã estar junto com os irmãos, para adorar ao Senhor, para estarmos aqui, para ouvir a sua voz. Como é bonito a gente ver, né, tudo isso que a gente já agora colocou diante de Deus. Tudo que aqui fizemos foi para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. E baseado no texto que nós temos estudado durante esse tempo de Efésios capítulo 3, hoje, tudo que nós vamos ver, tudo que nós vamos ouvir, a palavra de Deus está centrado na sua glória. E esse ano nós comemoramos 499 anos da Reforma Protestante. 499, próximo ano serão os 500 anos da Reforma. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o quinto princípio desta reforma, né, que foi baseada no texto de Efésios também. Soli Deo glória, a glória somente a Deus. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, e você também pode acompanhar comigo a leitura. Pode acompanhar comigo a leitura no telão. Eu gostaria de usar esse texto onde Paulo aqui faz uma oração aos Efésios, ao povo de Éfeso. A partir do verso 14 até o verso 21. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai. De toda a grande família de Deus, alguns deles já lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra, que de seus recursos gloriosos e ilimitados, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior dado pelo seu Espírito Santo. E oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês à medida que confiarem nele. Que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que possam ser capazes de sentir e compreender como devem todos os filhos de Deus, quão extenso, quão largo, quão profundo e quão alto é, na realidade, o seu amor. E por si mesmos experimentar este amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira, finalmente, vocês ficarão repletos do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória por todo sempre, pelos séculos sem fim, por causa do seu plano soberano de salvação para a igreja por meio de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, grandioso, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós já nos colocamos a Ti em sacrifício de louvor. Aqui, Senhor, nos colocamos, ó Senhor, para que Tu possa estar entre nós, Senhor. Como Tu já está entre nós, desde o momento que nós saímos da nossa casa, Tu estava ao nosso lado e Tu permanece conosco. E neste momento, Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e Te pedimos que Tu, Senhor, possa falar aos nossos corações. Tu conheces cada um aqui, Senhor, sonda os seus corações. E, Senhor, eu Te agradeço, Pai, pelo privilégio de, nessa manhã, poder transmitir a Tua palavra. Ó Senhor, que agora não seja eu quem fale, mas o Teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é exatamente Paulo. Estava na prisão, acorrentado, e aqui ele faz essa oração em favor da igreja de Éfeso. Ele estava algemado, esperando a morte, com a cabeça próxima à guilhotina de Roma.
Mas se você perceber a sua oração aqui nesse texto, não é pelas suas necessidades. Aqui ele não faz nenhum pedido a Deus em relação das suas necessidades físicas e materiais. O desejo de Paulo aqui era ver a glória de Deus revelada na igreja, e o instrumento que ele, naquele momento, usa é a oração. E um dos grandes teólogos, que é Martin Lloyd-Jones, ele diz: o importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os Efésios e de pregar-lhe a uma coisa que o inimigo não pode fazer, não pode impedi-lo de orar. Diante de tudo que Paulo descreve em sua oração, ele termina exatamente na doxologia. Doxa significa louvor. Louvor, a glória de Deus, a exaltação por meio de palavras. Realmente a verdadeira adoração. Deus deseja de nós não meramente os louvores do nosso lábio. Ele deseja que toda a nossa exaltação seja de forma consciente, pensada e centrada nele. Nós não devemos nos deixar levar apenas pelas músicas, pelos tons, pelas melodias, que muitas vezes nos trazem a êxtase, ao pensamentos, a desejos. Mas quando a gente louva a Deus, quando a gente exalta a Deus, a nossa mente ela está centrada na glória de Deus, nele, aquele que fez todas as coisas. Por isso que Paulo, na expressão, quando logo no versículo 21 desse texto, ele diz a expressão a ele, porque ele é a origem de toda a vida, ele é a origem de todo o bem-estar, de toda situação, tanto agora como na eternidade. A oração de Paulo tem uma consciência do domínio de que Deus tem sobre os acontecimentos. Mas Deus sabia como planejou tudo. O interessante é que o agir de Deus, ele é tão soberano que de alguma maneira o bem deve ser a finalidade de todo o mal. Surpreendente isso. De alguma maneira o bem deve ser a finalidade de todo o mal. Muitas vezes a gente olha para situações como essa e a gente diz: por que ele está passando por isso? Para a glória de Deus. E a tendência é que algo que pode se parecer mal, ele tem a finalidade para o bem, para fazer o bem, para você ver situações como essa. E a gente vai para a palavra de Deus e a gente se surpreende mais uma vez quando Jesus, ali em João capítulo 9, versículo 3, naquele texto, naquele contexto ali onde Jesus se depara com um cego de nascença e seus discípulos o perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? E o que é que ele diz? Jesus diz: para que se manifestasse a obra de Deus, para a glória de Deus, tudo aquilo aconteceu. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo que para a gente possa parecer ruim, pode parecer mal, mas tudo isso tem a finalidade para o bem. Tudo isso é direcionado para ser o bem para nós. Às vezes a gente não entende, né, meus queridos irmãos? A gente não entende, mas Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Ele converge tudo para o bem. E a gente está falando em glória, mas o que é glória? O que é a glória de Deus? A gente usa a expressão glória a Deus muitas vezes na nossa vida, e muitas vezes a gente perde exatamente o real sentido. A gente perde a força bíblica dessa palavra, glória de Deus. Isso acaba caindo num costume na nossa vida. Tudo que a gente fala, glória a Deus. Aconteceu isso, glória a Deus. Aconteceu aquilo, glória a Deus. Mas as situações são tantas que a gente acaba caindo no costume e a gente não se apercebe da tão tamanha é a obra de Deus e não glorificamos realmente a Ele. A glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. São seus atos perfeitos, sua justiça perfeita, seu amor imensurável.
O valor infinito de Deus manifesto. Isaías capítulo 6, versículo 3 vai dizer: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando a santidade de Deus enche a terra, para que as pessoas vejam, isso chama-se de glória. Vou repetir: quando a santidade de Deus enche a terra, para que as pessoas vejam, ela chama-se glória. E vemos isso em vários textos da palavra de Deus. Textos em Deuteronômio capítulo 5, verso 24, diz: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Segundo Crônicas capítulo 7, verso 3 vai dizer: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E em 1 Crônicas 16, 24, vai cantar, vai dizer: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Fique de pé e louve ao Senhor. Vamos cantar juntos essa música. Cantai ao Senhor, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Você pode sentar. E ainda a palavra de Deus nos dá outros exemplos da sua glória. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Salmo 72, 19. Também em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Aqui está demonstrada materialmente a glória do Pai na presença real do seu Filho. No versículo 5 de João 17 vai dizer: e agora glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Deus revelou a sua glória através de Jesus Cristo. John Piper vai dizer que a glória de Deus é o esplendor externo da beleza intrínseca e grandeza da sua multiforme perfeição. Aqui estamos falando da glória que está além de qualquer comparação na criação. Esta beleza e grandeza de Deus existe sem origem, sem comparação, sem analogia. A glória de Deus é uma forma de dizer que há uma realidade objetiva e absoluta para a qual apontam todas as maravilhas, respeito, veneração, louvor, elogio e adoração das pessoas. Fomos feitos para encontrar o nosso mais profundo prazer em admirar a infinita glória de Deus. Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. Nossa consciência deve ser de que fomos feitos para a glória de Deus. Desde o princípio, o Senhor, Ele nos criou, nos colocou aqui para que Ele fosse glorificado através das nossas vidas. Assim como nós fomos feitos para a glória de Deus, a glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. Existe um verso que todo mundo conhece, muito cantado também, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos falar todos juntos? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque nós fomos feitos para a sua glória. Isso também vai se aplicar à grande missão da igreja, que é declarar a glória de Deus entre as nações. Nós acabamos de cantar isso. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. A igreja, ela é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. É através da experiência que temos com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, o seu Filho, e o poder do seu Espírito Santo. A gente precisa viver essa glória de Deus na nossa vida. A gente precisa viver essas experiências com Deus diariamente, para que essa igreja possa se fortalecer. Eu não posso viver apenas glorificando a Deus porque um irmão, amigo ou algum irmão próximo da igreja viveu uma experiência com Deus e eu digo glória a Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que bom que Deus agiu na sua vida, mas a Deus não está agindo na sua própria vida. Você tem que viver as suas experiências com Deus, porque é através das suas experiências, dos seus momentos com Deus, de você poder, das suas orações, das suas intercessões, do seu sentimento com Deus, é que você vai poder manifestar a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Eu não posso viver de migalhas. Eu preciso sentar à mesa. Eu preciso comer do pão, daquilo que Ele oferece para cada um de nós. Eu não posso viver só vendo o outro fazer e glorificando a Deus. Eu preciso viver as minhas experiências com Deus, reais. Não podemos acrescentar nada à inerente glória de Deus, mas podemos viver de tal modo que a nossa vida contribua para que outros também possam contemplar a sua glória. Porque nós somos coparticipantes disso. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, vai dizer: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Para sermos participantes dessa glória, a igreja torna-se o mais elevado instrumento das obras eternas de Deus. Nós somos coparticipantes dessa glória quando a gente experimenta a real presença do seu Espírito em nós e nós nos deixamos ser conduzidos pela sua vontade, e quando nós sentimos que realmente nós temos algo importante a fazer porque Deus colocou isso em nós. Nós fomos feitos para a sua glória
e precisamos fazer com que essa glória seja vista por todos, por aqueles que ainda não sentiram, que ainda não experimentaram essa glória. Porque nós já conhecemos o verdadeiro Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que veio para mudar a minha e a sua vida, aquele que veio para mudar a vida do mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sua glória tem lugar aqui, na esfera da igreja. A esfera da igreja não está centrada em si mesmo. Você não vem glorificar a Deus aqui sentado onde você está. Você não vem glorificar aqui simplesmente cantando, louvando e voltando para casa. Mas quando as suas ações são o principal instrumento divino na execução das obras eternas de Deus. Quando você se torna um instrumento na mão de Deus, para que a sua glória se manifeste ao outro. Assim Deus vai receber toda a glória. A igreja, como instrumento de louvor e de glória nas mãos do Senhor, compartilham da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo, os ensinos que Cristo trouxe para a sua igreja, a forma de viver que a sua igreja, porque Cristo, Ele é o cabeça. Desenvolvimento dos nossos dons, nós temos que perdoar, misericórdia, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e viver essa comunidade. Isso é viver a plenitude de Cristo. Isso é exatamente dar glória a Deus, é compartilhar de tudo que Cristo nos ensinou. Tudo isso reflete a glória de Deus. A oração de Paulo, ela deve ser também a nossa como igreja, que devemos permitir que Deus possa agir de forma infinitamente mais do que pedimos ou pensamos para a sua glória. Esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa oração. Pedir a Deus que use-nos cada dia mais, infinitamente mais, daquilo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes nós nos limitamos. Nós achamos que Deus é limitado como a nossa mente, mas de forma alguma. Ele faz coisas tremendas, maravilhosas na minha e na sua vida. Ele quer usar você infinitamente mais. Ele quer fazer de você um instrumento onde a glória dele se revele através de você. Tudo isso foi e será feito em Cristo, o cabeça da igreja. Os dois estão ligados intimamente. A sua identificação é total e absoluta. Eu queria convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em João, capítulo 17. Vamos ler os textos do versículo 1 ao versículo 5. Depois o versículo 10. E o versículo 21 ao 23. João, capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo 5. Diz: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê vida eterna a todos os que deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dai-me da tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Versículo 10. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Versículo 21. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me destes, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um,
assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que ama os meus seguidores como tu também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste sejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois tu me amastes antes da criação do mundo. A igreja é essa, que está unida a Cristo, onde aquilo que o Pai revelou a Ele, Ele revela a sua igreja, para que a glória de Deus se manifeste através da sua igreja, na esfera da igreja. A ideia é que todo este louvor, toda a adoração, toda a glorificação, ela deve ser atribuída a Deus, porque Deus deu a Cristo e Deus compartilhou conosco. Também, com as suas gloriosas perfeições, devem ser exibidas tanto na igreja, que é o corpo, como em Cristo, que é o cabeça na igreja. Por ter sido escolhida por Ele, Cristo, e em Cristo por ter havido dado a sua igreja. E Ele ressuscitou e foi exaltado por Deus. Geração após geração devemos dar glória a Ele, eternamente. A sua igreja, através das eras e eras, será o teatro perene, o teatro eterno, perpétuo dessa glória, juntamente com Cristo, que é o cabeça. Os maiores desígnios e realizações de Deus, Ele faz através da sua igreja, onde Cristo é o cabeça. De geração em geração, a igreja deve ser o instrumento de Deus para trazer o céu à terra, onde todo o mover do homem deve ser para glorificar a Deus. A Deus seja toda a glória. Que Deus possa ser glorificado na minha, na sua vida. Que Deus possa estar usando cada membro dessa igreja, toda a sua igreja espalhada por toda a terra, para que a glória dele se manifeste a todos e o fim que ele deseja para cada um de nós se realize. Amém? Que Deus nos abençoe.